sobre fósseis e aí o cara perdendo sobre mochagem. E foi nossa fez greve de ônibus e tal. E aí conversei com o Nath e propôs de chegar em Nucaém. E a ideia é uma boa ideia, acho, fazer aqui no Caém. Tem muita gente que não gosta de chegar aqui, mas que bom que te animou assim. Não, eu fiquei pensando nisso, né? Depois vamos fazer no CAG. Daí depois eu fiquei pensando, pô, que troço legal, me chamaram, que é um ambiente que eu considero de vocês, eu nunca entrei aqui, né? Até vocês perguntaram, que eu fiquei me lembrando do diretório, porque eu vivia no diretório lá da GEL, o tempo que eu fui estudante, né? E aqui eu nunca tinha entrado, né? Exatamente que é um espaço que eu acho que é de vocês, né? Não tem nada a fazer, né? Entende? Espaço de vocês, liberdade de vocês. Então, ser convidado para vir aqui falar para vocês, eu me senti feliz, assim, né? Mais feliz do que se eu estivesse num auditório, num lugar assim. Por isso, né? Bacana. Eu olhei assim com um aspecto de informalidade, assim, que para mim é legal, né? E pelo que eu conheço, então, da tua história, tu é geólogo e filósofo também. Estudou filosofia? Eu vou te explicar, então, né? Eu não sou filósofo. E é assim, né? Eu sou geólogo, me formei aqui na URGS, né? Fiz mestrado aqui na URGS em 76, 77, fiz mestrado na URGS e comecei a dar aula naquele tempo como professor colaborador, 10 horas semanal, né? Vida boa. Comecei. Aí eu saí e fiz doutorado na Inglaterra, de 1980 até 1984. Só que dentro desse período eu voltei para escrever a tese no Brasil. Então eu fiquei 2 anos na Inglaterra, escrevi a tese aqui no Brasil, 1 ano dando aula também. Sempre gostei de dar aula, mesmo escrevendo tese, né? E aí voltei para defender a tese, fiquei mais 1 ano lá. Aí depois disso eu voltei para cá, daí eu na época era professor colaborador, daí meus colegas colaboradores fizeram uma greve, enquanto nós estávamos aqui, porque não tinha como tu entrar no serviço público naquela época, só como professor colaborador. Daí fizeram uma greve e nós todos fomos admitidos, eu sem nem estar na greve, né, só de coração, né, mas estava lá, aí entrei para a universidade e daí fiquei, né, gosto demais. E sempre trabalhei um monte com geologia, né, adoro geologia, né, o Duda trabalhou um monte junto comigo, sabe, né, gosto demais de geologia, gosto muitíssimo de dar aula, mas sempre fui muito interessado em filosofia, né, sempre gostei, mas não estudei filosofia. Daí agora em 2009 eu me aposentei e comecei a fazer cadeiras, esse foi um dos motivos de eu me aposentar, porque para dar aula eu continuo dando aula normal na pós-graduação, né? Mas do graduação, pessoalmente, eu tive que me desligar. Tem muita tarefa administrativa, muita coisa, esse compromisso de aula toda semana, com horário fixo, assim, né? Sem poder, isso aí tudo atrapalha para fazer outras coisas. Aí eu comecei a fazer cadeiras da pós-graduação, eu fiz uma especialização na PUC, né? Fiz uma especialização em filosofia da ciência, e hoje eu estou fazendo já há 2 anos, todo semestre eu faço 1 ou 2 cadeiras da pós-graduação. Né? Mas não tô matriculado para fazer tese nem dissertação, só faço cadeiras da pós-graduação. Nós estamos estudando um filósofo, especificamente, que é o Hegel, né? Filósofo que a gente está estudando. E meu objetivo lá não é fazer uma tese, não é ser um grande filósofo ou um pequeno filósofo, né? Não tem objetivo nenhum. Meu objetivo é exatamente aprender, né, para a vida. Saber interpretar a vida, saber interpretar as coisas. Então, à medida que lá eu fui estudando filosofia, eu vou trazendo, inclusive, para o meu dia a dia. Muito impressionante isso, né? Quer dizer, é filosofia mesmo. A gente fala em filosofia, as pessoas pensam em história da filosofia. O Lauro vai falar de filosofia, então ele vai dizer o que o Sócrates falava de geologia, o que o Descartes falou de geologia, o que os filósofos atuais, tipo o Gadamer, o Habermas, né, falam de geologia. Não é isso, né? Filosofar é tu formular conceitos, né? É tu pensar nos teus conceitos. Por exemplo, se nós estamos discutindo aqui, né, sobre como é que nós pensamos que deve ser a política no Estado brasileiro, nós estamos fazendo filosofia política. Filosofia, tu pensar, tu formar a tua ideia. Não é saber o que o Platão achava, o que o fulano... Não, é tu formar a tua ideia. Isso é filosofar, né? Então, é muito nesse sentido que eu levo o que eu vou apresentar aqui hoje. Eu ia fazer essa introdução mesmo, né? Porque a minha formação é de geologia e pela filosofia o que eu tenho mesmo é paixão, né? Tenho também pela geologia, né? Mas hoje até está mais para a filosofia, tá? Então, tem essa paixão que eu procuro ler e que eu coloco na minha vida.
Então eu coloco as coisas que eu gosto da filosofia, que eu aprendo, eu trago para a minha vida. Trago para a minha vida romântica, para a minha vida familiar, trago para minhas aulas, trago para tudo que é lugar. Quem teve aula comigo na pós-graduação sabe que eu passo um pedaço bom das minhas aulas, em vez de falar da geoquímica dos granitos, eu fui falando lá de como é que eu acho que tem que ser tal coisa, porque eu acho isso é fundamental. É exatamente isso a palestra de hoje. Quer dizer, eu não teria condições de fazer uma palestra para vocês, né, sobre filosofia. Eu não sou filósofo. Né? Eu não sou filósofo. Agora, o que eu posso fazer, e que é o que eu pretendo fazer, é conversar um pouquinho sobre o que a filosofia traz, no meu entender, né, para dentro da minha visão da geologia. Que para mim traz coisas muito bonitas e que eu acho que vale a pena falar, e é por isso que eu, com tanto prazer, assim, venho falar, e mais ainda sendo o ambiente de vocês, né? Quer dizer, muito legal isso, muito bacana. Então tá, então eu já comecei, mas posso começar? Então tá, então vamos começar. Então basicamente, né, esse aí é o tema. Eu tenho até o Gepeto, não está aí hoje, né? Mas o Gepeto, até outra vez, ele tinha pedido para ele falar sobre sistemas e coisas assim. Então, tem muito aspecto bonito da filosofia da geologia em si, assim, mais forte, né? Que seria, por exemplo, a teoria dos sistemas na geologia, que é um assunto que eu gosto também. Eu fiz alguma coisa, eu fiz um trabalho lá na especialização da PUC sobre isso, né? Tem a questão da evolução dos minerais. Vocês já ouviram na história? A gente fala de evolução biológica, né? Darwin e tal, né? Então hoje existe principalmente um cara na Alemanha que é geoquímico e mineralogista, principalmente o mineralogista, o Hazen, é o nome dele, né? Tem artigos famosos de mineralogia. Mas é um cara que tem essa veia filosófica também. Então ele escreve sobre os minerais, olhando os minerais como se fossem seres vivos. Então ele tem artigos dele mostrando que os minerais sofreram uma evolução. Então são assuntos muito bonitos, né? Mas eu resolvi falar do que eu acho mais importante, que é o comportamento da gente, né? Eu poderia chamar de filosofia ética na ciência geológica, seria um nome até mais adequado, que é o que eu vou dar ênfase, né? Eu vou dar ênfase assim, que eu acho que é a parte que mais me entusiasma hoje é essa. Mas tem muito assunto bonito, né, sobre isso aí. Então, eu dessa coisa de estar estudando filosofia e lendo muito, eu sou estudioso mesmo lá, porque eu não fui no curso de graduação do geografia, pós-graduação eu fui, no graduação era folgar demais, né? Mas lá não, e aqui no pós-graduação eu virei um CDF de marca maior, desde o mestrado, um dia que foi um horror, né? Agora lá eu estudo, estudo a aula antes do cara dar aula, eu já estou estudando para ler, a loucura, né? E então eu tirei alguns pontos importantes que eu gostaria de conversar um pouquinho. Eu me empolgo muito quando eu falo, né? Então se vocês dali a pouco cansarem qualquer coisa, me deem um toque assim, né? Nós estamos fazendo uma conversa aqui, né? Tranquila, então, né? Que eu me empolgo e falo demais, né? Às vezes a garganta falha, daí eu passei lá. Então vocês sintam à vontade também para interromper da ideia, fazer pergunta, né? Vou fazer um negócio assim, bacana e informal. Então eu queria levantar principalmente esses 4 pontos assim, né? Que eu acho legais, né? Que eu falei um pouquinho, muito de passagem naquele debate que teve com a professora Dirce e tal, né? Falei um pouquinho, mas hoje eu queria me deter mais. Então, primeiro, é uma visão da natureza, não mais essa visão fria, que é a visão dominante na geologia, né? Dos cientistas, que olham a natureza, o mundo como algo que está lá, e eu sou o cientista e estou olhando daqui. Né? Essa é a maneira que se olha. Se a gente pensar um pouco, a gente vai ver que é assim. Eu acho que está na hora, não é só eu que acho, né? Tem muita gente que acha muito melhor do que eu, inclusive mais competente, mas eu compartilho da ideia, né, de que nós somos parte da natureza, a gente está dentro da natureza. Então quando eu olho a geologia, quando eu olho uma rocha, quando eu estou olhando algo que é uma parte assim como eu e que está ligado a mim. Eu sou parte da natureza, aquela coisa que os budistas gostam de dizer, mas não só eles, né? Eu acho que isso é uma grande realidade, né? E como é que a gente traz isso para dentro da ciência, né? Quando eu vou interpretar um diagrama da geoquímica, no que isso interessa? Né? Essas coisas são difíceis de responder, né? Muito difíceis. Mas eu queria caminhar um pouquinho nesse sentido.
Tá? Então a natureza vista com emoção e não mais como um lugar onde nós vamos lá para arrancar recurso, eu vou lá para construir a minha casa, eu vou lá para extrair minério, eu vou lá para caçar um bicho para comer, eu vou lá para, em suma, né? E por aí vai. A outra questão importante, né, é a relativização ou limites do conhecimento. Entende? Limites do conhecimento. Eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, tá? Porque quando eu entrei na universidade, e eu, se por um lado eu não era um cara, um ótimo estudante, né, eu também não era estúpido, né? Entende? Então a gente via, e eu conversava, eu gostava muito de conversar, até por isso que eu não me dedicava muito na geologia, eu já frequentava o bar da filosofia naquele tempo, continuando no mesmo lugar até hoje. O bar da filosofia era o nosso centro, assim, né, galera? E a gente ia para lá, né, toda a turma da geologia lá, da filosofia, se juntar um monte de gente. E a gente conversava muito, né, discutia muito, jogava, né, fazia de tudo, né, bebia, né, coisa boa. Né? Mas também se discutia muito, falava, e eu sempre gostei muito de conversar com o pessoal, né? Então tu vai pegando essas ideias, né, e vai desenvolvendo, né, criando essas ideias, alimentando, né? E uma coisa que a gente, quando entra na universidade, é muito marcante, é que a gente fica com a impressão, a gente em geral para de aqueles que acreditavam em Deus antes, param de acreditar em Deus e substituem Deus pela ciência, né? Quer dizer, a ciência vira assim a amada superiora, né? O que ela diz é a ciência, né? Eu não acredito em nada que eu não possa comprovar. Aquelas coisas assim meio ingênuas, né? Mas que tem muito cientista bom que chegou a pensar assim, né? Entende? Embora poucos, na verdade, né? Poucos foram assim totalmente materialistas, né? Poucos filósofos foram assim, dos cientistas também. Mas é a ideia predominante hoje, né? E até a gente entende por quê. Depois eu falo um pouquinho disso. Terceiro lugar, eu queria contrapor a essa questão da competição que a nossa sociedade tem valorizado tanto, né? Tu entra numa empresa, até meus amigos que trabalham com isso estão dizendo que as empresas estão mudando nisso, né? Mas tu entra numa empresa e os caras querem te provar que tu tem que mostrar que tu é melhor que os outros, que tu tem que mostrar que tu é capaz de fazer mais do que os outros. Quando eu estudei no colégio, eu estudei primário num grupo escolar público e depois estudei no Rosário, né? E a gente ganhava medalha, tu tinha medalha de bom comportamento, medalha de excelência para o aluno que tirava as notas mais altas, medalha... Mas para que isso, cara? Por que eu tenho que ser melhor do que o meu colega? Eu não tenho que ser melhor que o meu colega. Eu tenho que ser melhor do que eu era antes. Né? Não é verdade? Talvez numa Olimpíada seja importante eu vencer os outros. Assim mesmo, eu canso de ouvir os caras que nadaram e bateram o recorde mundial dizer, hoje foi fantástico que eu consegui me superar. Eu consegui, porque às vezes não falam que conseguiram vencer os outros. É evidente. Eu faço o melhor de mim, os outros fazem o melhor de si. Por que eu tenho que olhar tudo como eu tento que botar o pé no pescoço do outro para poder subir mais um pouquinho? Né? Entende? Isso não é, o cara vai dizer, isso aí é uma visão assim altruísta do mundo. Não, isso é que eu quero mostrar. Né? Tem muita gente dizendo que essa é a melhor maneira de se chegar ao conhecimento. Através da cooperação, através da amizade, né? Através dos valores lá da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité, né? Isso é verdade, hoje existe uma retomada nesse sentido, principalmente no aspecto da fraternidade, da igualdade e tal, né? Existe, claro, a gente sabe que a política nem sempre segue esse rumo, né? Em geral segue outro, né? Mas é que, né? A política quem faz não é em geral o povo, né? Quem faz é a elite, né? Faz a política e a gente vai arrastado atrás, né? Meio contra a vontade, às vezes. E o quarto ponto é o ponto mais assim, entrando na filosofia propriamente dita, método, né? Que eu queria falar um pouquinho, bem pouquinho, né? Sobre o que eu acho que o pensamento dialético implica nessa questão do diálogo, da tolerância e até da amizade entre as pessoas. A amizade é um termo um pouco forte, não precisa tanto. Cordialidade é o suficiente, né? Então é essas coisas, né? Aí eu vou fazendo algumas anotações, mas eu passo um pouquinho ligeiro, eu ponho um pouco mais, que às vezes o cara também vai lendo ali, é mais interessante às vezes do que eu estou dizendo. Mas aí eu estou mostrando como essas visões antigas, vocês vejam aí que troço fantástico, né? Isso aí é uma obra escrita pelo Hesíodo, né? Grego, né? A Teogonia, o nome. Isso é escrito no século 8 a.C., né? Quer dizer, eu não me lembro exatamente, mas é lá por 800 e pouco antes de Cristo, né?
esse cara escreveu a origem da Terra, né? A origem do universo, né? Diz que a Terra se formou, ele dizia que existiam duas formas dos indivíduos se procriarem. Uma era através da união amorosa, não é? E a outra era através da cisciparidade. A cisciparidade, eu me lembro desse termo da biologia, eu não me lembro mais o que é. Mas para eles antigos, era uma coisa crescer a partir da outra sem se relacionar com uma segunda, né? Quer dizer, o emanar, né? Emanar, uma coisa emana da outra, né? Quer dizer, uma coisa produz, outra se desdobra, dando o resto, né? Então, essa cisciparidade que ele chamava. Então ele criou, né? Dizendo essa visão bonita, né? A visão poética da Terra, né? Poética, bonita. A Terra primeiro fez igual a si mesma, né? Pariu o céu constelado. O céu se formou a partir da Terra. A Terra é do centro do universo, né? Concepções antigas dos gregos, né? E dessas concepções bonitas, né? Concepções que não tem aquele cientificismo puro, né? Que olha, que acha que está olhando dado e que aquilo é que vale, que é o concreto. Isso é uma ingenuidade, né? Não tem dado concreto, né? Isso é uma das coisas que eu estou estudando bastante filosofia, que eu me entusiasmo, né? O Hegel estuda muito isso, né? Então, não tem dado concreto, isso é bobagem. Qualquer observação que eu faça, ela automaticamente é subjetiva. Por um motivo óbvio, fui eu que fiz, né? Ah, mas esse não fui eu, foi o Isaac Newton. Bom, era subjetivo para o Isaac Newton, né? Então, não existe nada no mundo que a gente consiga pensar que não tenha também subjetividade. Por quê? Porque sempre vai ter alguém pensando, né? Não é o que nós falamos, algo que se consiga pensar. Para conseguir pensar tem que ter um sujeito pensando, né? Então esse mito da coisa objetivo, que a coisa é em si mesma, isso é um mito, isso é uma bobagem, uma ilusão, não existe isso, tá? Então essas visões da Terra, que são visões que têm um componente emocional, né? A visão Gaia é um belo exemplo disso, né? Ogeia, né? Que é a mesma coisa, né? Quer dizer, essa teoria Gaia, que eu escolhi essa figura que eu achei bonita, né? Porque tem ali a mulher, né? Abraçando a terra, assim, uma figura que para mim me sugere fortemente a questão do amor, né? Do afeto, do carinho. Então, eu acho que isso aí está muito embutido no conceito de Gaia, né? Na medida em que Gaia diz que a Terra, fundamentalmente, é um grande ser vivo, né? O cara vai dizer, mas tu concorda, Laura, que é ser vivo? Não, eu não concordo nem eu discordo, não tenho opinião. A gente teria que discutir o que é um ser vivo antes. É muito complicado isso aí, não é questão, né? Eu acho que isso é outra discussão. Mas essa visão da Terra como um todo, do qual nós somos uma parte, né? Com os benefícios que isso acarreta e com os problemas que isso acarreta, né? Eu acho que é uma visão muito bonita, né? E é uma visão muito semelhante à do Pachamama, né? Que é essa visão aqui dos indígenas americanos, né? Essa visão da Terra também, uma visão afetiva, uma visão de amor pela Terra, né? Como os índios, por exemplo, tinham, né? A nossa civilização ocidental, o amor que nós temos pela Terra não é pela Terra enquanto terra, que nem os índios tinham, que nem esses caras aí tinham, os índios americanos antigos. Quando eu digo índios, eu estou pensando nos índios brasileiros, né? Também tem uma visão muito bonita da Terra, né? Muito carinho, assim, de afeto, né? Tem essa visão aí, né? Enquanto que a nossa visão hoje, eu tenho amor pela terra quando é minha propriedade. Aí sim, aí eu brigo, mato por ela, por quê? Porque é propriedade, é poder, é dinheiro. A nossa civilização é assim, não é? Ah, o brasileiro. Não, brasileiro. Não, a civilização ocidental é assim, a oriental eu não sei porque eu não conheço, a civilização muito hermética para a gente entender. Mas a ocidental é isso, ela valoriza a propriedade privada, o poder, esses são os nossos valores. Infelizmente, né? Então, eu acho que a gente tem que reavaliar essas coisas, não é? Ah, eu tenho que ficar contra, não, ninguém tem que nada. O que a gente tem, para mim, a única obrigação nossa é refletir sobre essas coisas. Não é seguir cegamente como se a gente estivesse atrelado, entende? E vai em frente. Não, vai, mas vai pensando. Pode ir para cá, pode ir para lá, vai para onde tu achar que tem que ir. Mas para onde tu achar, não para onde tu é carregado, né? Acho que essa parte é importante. Aí, o homem foi chamado, né, para ser assim, consumista e tal, né? E a geologia é uma das primeiras coisas que despertou essa coisa no homem, né? Eu gosto muito de ler sobre história, principalmente história antiga, né? Eu gosto mais. E eu li isso aí, eu fiquei impressionado, né? Isso aí é uma paisagem lá das ilhas gregas, né? Não vou dizer o nome da ilha, sei porque eu não tenho certeza, né? Mas é uma dessas ilhas gregas turísticas famosas, né? Espetacular, né? Daqui a pouco o nome vem na cabeça, né? Mas, então, não é Creta, é outra, né?
é do vulcão de Tera. De repente vocês sabem qual é. Né? Esse vulcanismo, essas rochas vulcânicas que estão aí, é da famosa erupção do vulcão de Tera. Né? Espetacular. Né? Então, aí, dizem os historiadores que há 11 mil anos antes de Cristo, quer dizer, isso faz 13 mil anos. É brincadeira, né? É tempo, né? Para nós geólogos é bobagem, né? 13 mil anos não é nada, é onde, né? Não, mas a gente pensando como ser humano é um monte, né? Eu estou com 65, já durei pra caramba, né, cara? Né? Então é bastante. Tu vê, há 11 mil anos esses caras estavam explorando, já estavam explorando, eles têm registro histórico disso. Eles estavam explorando essas vidro vulcânico, né? Obsidiana. Vidro vulcânico eles usavam para cortar, eles não tinham metal ainda, né? Então essa é a idade da pedra, né? Acho que da pedra lascada essa, né? Então nessa época eles usavam o vidro vulcânico como material de corte, para fazer machados, fazer enxadas. Era o material que usavam, ainda não tinha chegado no bronze, né? A idade do bronze é 3000, né? Por aí. Então eles trabalhavam com isso e comerciavam, iam lá comprar nessas ilhas, né? Iam comprar esse vidro vulcânico e já existiam barcos, né? Navegando, atravessando o Mediterrâneo. A nossa civilização ocidental começou no Mediterrâneo, né? Então é a velha geologia, né? 11 mil anos já funcionando e já despertando no homem a ânsia de ganhar dinheiro vendendo vidro vulcânico, é fogo, né? Aí, olha, aí é um aspecto mais moderno, né, da geologia. Nós, numa saída aí saída da pós-graduação, está lá a professora Fátima, né, de blusa laranja, eu estou sentado lá no fundo, lá, né, e aqui o pessoal estava fazendo a disciplina, olhando os diques compostos dos Zimbros, lá que nós vamos apresentar um trabalho até agora no RAN. Né. Aqui um outro aspecto da geologia, né, como começou lá, né, dizendo meio com brincadeira, como símbolo, começou procurando obsidiana, né, há 13 mil anos passados, né? E hoje a gente está aí estudando zircão, né? Por exemplo, fazendo aí, né, imagem do zircão, usando catodoluminescência, né? Então, naquele tempo, a ferramenta que os caras tinham para achar obsidiana, qual era? Os olhos, né? Eles iam olhando, dizendo, tá lá, né? Hoje em dia nós vamos furungar nas pedras, procurando, os geofísicos inventam método, né? Mas no fundo, nós sempre estamos usando os nossos sentidos, só que aguçando-os, né? Através desses equipamentos, né? Cada vez mais sofisticados. Mas no fundo nós estamos medindo propriedades físicas, usando propriedades físicas, físico-químicas, né? Mesma coisa no fundo, né? Então, usando essas propriedades, continuamos assim, tentando entender a natureza dessa forma, né? Aí chegamos a esses modelos espetaculares, né? Aí, por exemplo, a distribuição das áreas, cinturões de vulcão e a criação da teoria da tectônica de placas, né? Essa é uma figura clássica, histórica, né? Antiga. Chegamos nos grandes modelos geológicos. E aqui vem esse aspecto que eu queria comentar um pouquinho com vocês, né? Que essa aqui é a ideia que predomina entre os cientistas. Isso aí atingiu o máximo fulgor na filosofia, né? É chamado de neopositivismo, né? O positivismo é uma teoria um pouquinho mais antiga, né? E o neopositivismo é uma reformulação da ideia positivista, que teve uma escola fortíssima na Áustria, né? Do qual esse Schlick Moritz, Maurício, né? Maurício Schlick, né? Esse Schlick é um dos grandes mentores, né, desse grupo, né, dos neopositivistas. Esses caras, eles só davam valor ao que era empírico. Só o que podia ser reproduzido era mais ou menos a tendência que os nossos cientistas têm até hoje. Acreditam que é possível tu chegar na realidade do que é uma rocha, né? Quer dizer, eles acham que eu posso chegar e descobrir realmente como é que o magma basáltico se formou, né? Quando eles falam de geologia, né? Eles acham que é possível tu chegar um dia a conhecer todo o nosso universo. Quer dizer, eles acreditam assim que as coisas existem lá fora de nós, que não tem muita interação conosco, né? E tem, claro, eu se fosse falar mesmo do que é o neopositivismo, eu nem conseguiria, né? Nunca estudei a fundo o neopositivismo. Mas essa ideia assim de que, né, o que é concreto, o resto é divagação, esse papo em geral que o cientista usa quando está conversando, né? Agora, esse ponto de vista, né,
esse ponto de vista de que um dia a gente vai chegar a provar e confirmar a verdade das coisas, embora seja difícil, esse ponto de vista só existe entre os cientistas, embora seja extremamente comum, entre os cientistas que não se dão o trabalho de pensar em como é que eles estão pensando. Quer dizer, como assim, Lauro? O cientista ele não pensa em como ele está pensando. O Lauro, quando ele trabalha com granitos, ele pensa no granito. Ele pensa no magma granítico. Eu uso mais o ponto de vista químico, sou mais da geoquímica, né? Mais por esse lado. A Fátima, por exemplo, que eu trabalho muito com ela, olha mais do ponto de vista físico, estrutural, né? As vulcânicas eu olho mais do ponto de vista químico. O chinês, por exemplo, que eu trabalho muito com ele também, o Carlão, né? O Carlos Somme, né? Ele já olha mais sobre o ponto de vista microscópico, petrográfico, de campo. Quer dizer, são visões, a gente vai olhando de um lado, olhando do outro, né? Então, são visões diferentes dos mesmos objetos. Mas nós todos pensamos dessa forma antiga, né? Nós não pensamos em como é que nós estamos pensando essas coisas. Nós não fazemos essa análise. Nós só pensamos no objeto da nossa... O cientista é assim. Por isso é que existe, às vezes, os meus amigos de fora da universidade, o fulano lá, o fulano é um grande cientista, deve ser um grande cara. Aí eu digo para eles, por quê? Eu digo meio brincando, né? Eu digo, por quê, cara? Em geral, os grandes cientistas não são grandes caras, porque eles não têm tempo de pensar na vida. Eles não têm tempo para se dedicar aos amigos, à família, né? Normalmente não tem tempo. Para ser um grande cientista, tu te absorve naquele negócio e esquece de viver. Então, em geral, não são grandes caras, no sentido que a gente diz, né? Aquele cara assim que tem uma vida legal, né? Isso é uma coisa importante a gente se dar conta, né? Importante se dar conta. Mas o pessoal que pensa no jeito que a gente pensa, que são os filósofos, basicamente. E evidentemente que tem muitos cientistas que têm esse hábito de filosofar, né, de pensar, e eu acho que isso todos nós devíamos de ter, né? Então essa é a ideia mais ou menos que hoje, né, eu acho que seria a ideia mais correta, né, que tem inúmeros filósofos que pregam, que no passado já pregavam, mas eu trouxe o Popper, porque o Popper é um cientista muito bem aceito, né, por todos os lados. Né? Ele é dessa linha, ele não é neopositivista, está longe de ser, né? Mas ele é um realista, sim, né? Ele é muito perto do que os cientistas também pensam, só que eu acho que o Popper já pensa muito mais profundamente, né? Então é fantástico isso que ele diz, né? Muito, muito bonito, né? Eu concordo muito nisso, né? O nosso conhecimento é fruto de um conjeturar criticamente. Conjeturar é devagar, né? É devagar, só que não é devagar imaginando, não, é devagar de uma forma racional, entende? Mas é devagar, é uma rede de hipóteses. Então o nosso conhecimento não tem verdades. Verdades, essa no sentido, tem verdade no sentido do Hegel, mas não tem verdade no sentido normal que se diz. Mas afinal, como é que se formou esse granito aqui de Porto Alegre? Vocês já ficam discutindo a vida inteira, mas como é que se formou? Né? Como é que se formou segundo quem? E quando? O Lauro em 1980 achava que, o Lauro em 2000 já mudou de ideia, ele achou tal coisa. O fulano achava outra coisa, o Rui acha outra coisa, o Duda vai achar outra. É assim, a ciência é assim. Não existe isso de verdade, né? Isso é importante, né? Aqui, ó, o nosso conhecimento é uma rede de hipóteses. O nosso conhecimento é uma teia de suposições. Suposições, são suposições. Quando eu digo que a nossa planície costeira aqui do Rio Grande do Sul, que o pessoal do Seco faz um trabalho bonito ali há anos, né? Há muito tempo, quando alguém diz que se formou de uma determinada maneira, que se formaram aquelas barreiras com tais idades, isso são suposições. Suposições. Então, isso é importante a gente se dar conta, né? E a gente também não é fácil a gente incorporar isso no modo de pensar. As primeiras vezes que eu ouvi falar disso, eu vou pular por cima da parte do meu histórico, porque isso vai ficar muito comprido. Mas a primeira vez que eu ouvi falar disso, o pessoal criticou, né, essa ideia de que a gente ia chegar em algo verdadeiro, mesmo que, né, que fosse impossível chegar no período de uma vida, mas que a gente caminhava para